O STF entrou na mira do arranjo político para que o Lira votasse a PEC dos ministérios. Eu vou explicar para vocês o que tem por trás de tudo isso. E também Luiz Inácio Lula da Silva indicando Zanin para o STF. O legal é que tudo isso dá contornos de Dilma versus Eduardo Cunha. Vou explicar para você no vídeo, mas já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Para você entender tudo o que está acontecendo, eu vou falar para você, presta bastante atenção no vídeo, porque é um arranjo com contornos hollywoodianos que aconteceu essa semana no Brasil para que o Lula aprovasse a PEC dos ministérios, mantendo 37 ministérios. Para você entender, Bolsonaro tinha 23 ministérios. Lula chamou isso de desmonte ministerial e aumentou para 37 ministérios, 14 a mais. Só que isso foi feito numa canetada, via medida provisória, e ela tem prazo de validade e precisa ser votada. Arthur Lira começou a entrar em conflito contra o Lula e naturalmente ele não queria pautar, não queria votar, e se isso não acontece, não é votado, a PEC caduca e, portanto, os ministérios seriam desalojados, deixariam de existir. Esse é o tom legal da coisa e naturalmente é um conflito entre executivo e legislativo, onde a separação de poderes permite que aconteça esse tipo de manobra, e o Lira estava manobrando contra a manutenção dos ministérios. Acontece que entrou o STF na parada. O ministro Dias Toffoli, que você lembra muito bem, era advogado do PT, anunciou que iria desarquivar um processo contra Arthur Lira que tramita no STF. E esse é o grande problema da política brasileira. A grande maioria dos políticos tem processos no STF que deixa eles com uma faca no pescoço. Quando a corda estica demais, a faca aperta e naturalmente eles acabam arregando. E foi isso que aconteceu. Toffoli disse que iria desarquivar o processo de Lira no STF. Naturalmente, forçou o Lira a pautar a PEC. O Lula, por sua vez, precisava que a PEC fosse aprovada. E o que ele fez? Abriu a caixa de ferramenta. Foi 1,7 bilhão de reais em emendas para que a MP fosse aprovada. Lula, ele é recordista de emendas. Em 4 meses, ele pagou mais emendas para parlamentares do que o Bolsonaro em todo o seu mandato. Só para você ter uma ideia. Mas aí ele falava isso durante a campanha. Como negociar então com o Centrão sem moedas de troca como essa do orçamento secreto que o senhor critica tanto? Isso não é moeda de troca, Renato. Isso aqui é usurpação do poder. É um grande de um hipócrita. Mas infelizmente ele conseguiu aprovar a MP e passam a viger os 37 ministérios. Ou seja, está legitimada a farra ministerial por conta da atuação do Executivo, do STF, o pagamento de emendas e o Lira que acabou acuado. No meio disso tudo, o Lula declarou guerra ao Congresso Nacional, precisamente contra Arthur Lira. O que acontece? Você sabe quem comanda a PF? Lula. A PF está atrelada, está tudo muito aparelhado, eles que acusavam o Bolsonaro de usar a PF, aparelhar isso e aquilo. O que o Lula fez? Vendo que o Lira está crescendo a sua força e capitaneando uma oposição, ou melhor, uma independência dentro da Câmara dos Deputados, o Lula tratou de logo achacar, ou melhor, acuar Arthur Lira e botou a PF na cola do sujeito. Lira acordou com a Polícia Federal na porta de um monte de seus aliados. E, naturalmente, a porca torceu o rabo. Foram milhares e milhares, talvez milhões de reais em notas e cédulas. Enfim, um belo de um batom na cueca, vamos concordar. Nessa briga entre Lula e Arthur Lira, eu torço mesmo pela briga. O ponto é o seguinte: quem tensionou contra o Congresso Nacional? Quem tensionou contra o presidente da Câmara dos Deputados? Dilma Rousseff. Se você se lembrar, nos idos de 2014, o impeachment da Dilma não começa com as manifestações. O impeachment da Dilma começa quando ela resolve intervir na eleição à presidência da Câmara, apoiando o Chalita. Naturalmente, o Eduardo Cunha ganhou, porque ele tinha todo o apoio do baixo clero da Câmara, financiamento de campanhas, etc. Assumiu a presidência e, naturalmente, a relação entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a Dilma Rousseff começou a ficar instável. A Dilma foi tensionando. E aí os petistas, ao invés de acalmarem, o que eles fizeram? Pediram a cassação do Cunha no Conselho de Ética. O Cunha dobrou a aposta, abriu o impeachment da Dilma e o resto da história vocês conhecem. Aparentemente o Lula não aprendeu nada com a história, o que é muito bom para todos nós. Afinal de contas, o que nós queremos é, assim como a Dilma, que o Lula seja enxotado da presidência da República rampa abaixo. E é isso que nós estamos esperando nesse exato momento. Com o aumento da tensão, com a PF na cola dos aliados do Lira, com o inquérito no STF sendo movido pelo ex-advogado do PT contra o Lira, o que o Lira vai fazer para se defender? Vai utilizar a caneta de presidente da Câmara dos Deputados para ampliar a tensão contra o presidente da República. E vamos concordar, um governo Lula não é a coisa mais honesta do mundo, muito pelo contrário, não é a coisa mais republicana.
E o Lira, naturalmente, conhece os porões de Brasília e pode ampliar a tensão. Não sei se é um expert em regimento, como era o Eduardo Cunha, capaz de articular de maneira tão arrojada contra o presidente. Porém, quando a gente para analisar o histórico recente do país, sempre que o presidente tensiona contra o presidente da Câmara dos Deputados, ele perde a batalha. E é justamente isso que nós esperamos. Se de um lado o Lula está despejando emenda, de outro ele não tem ampla maioria na Câmara dos Deputados, o que começa a dar um tom de uma tensão que pode escalar com pautas que ainda vão ser votadas, escalar exponencialmente ao longo do curso desse mandato. Naturalmente, o Lula vai perdendo o controle do país por conta que a economia está desarranjada, a economia está desbalanceada, o Lula não consegue mais governar como governava no seu primeiro e segundo mandato, porque não tem o vigor e o controle político que ele tinha, o PT segue fragilizado, e por mais que ele tenha um fortalecimento no STF, ainda mais agora indicando seu advogado como ministro, fica evidente que toda essa estrutura pode vir a ruir. E, sinceramente, é pela ruína que eu torço, pela ruína de Luiz Inácio Lula da Silva para o bem do nosso país. E não venha logo dizendo, você está torcendo contra o Brasil, meu amigo. Torcer contra o Brasil, não. Torcer contra o Lula é torcer pelo Brasil. Porque não dá para admitir aquele descondenado alocado na cadeira presidencial. Vamos concordar. Inclusive, olha o que ele está fazendo. Ele indicou Cristiano Zanin para ministro do STF. O Zanin que eu já advoguei contra ele naquele processo que eu tirei motorista, assessor, cartão corporativo do Lula quando ele foi preso. O advogado era o Zanin. E agora ele vai ser indicado ao STF. Qual é o grande predicado? Qual é o grande feito da vida do Zanin? Ele é um professor, é um grande acadêmico, uma pessoa de notório saber jurídico. Ele foi advogado do Lula, assim como Dias Toffoli. Então, naturalmente, o que lhe credencia ser ministro do STF é a proximidade com seu ex-cliente, que virou presidente da República e precisa colocar o seu advogado para julgar os processos. O ponto é que isso é uma grande hipocrisia, porque onde já se viu o sujeito colocar o advogado dele para passar a julgá-lo? Esse é o grande problema do país, a forma de nomeação dos ministros do STF. Porque a partir do momento que o presidente começa a alocar seus comparsas, seus aliados, para julgar os próprios processos, a gente vê a esculhambação de toda a separação de poderes, o aparelhamento umbilical entre STF e Executivo, onde o Legislativo acaba acuado por conta dos inquéritos em cima dos deputados e senadores. E o STF exerce todo o poder, como fez com Arthur Lira, para simplesmente determinar o que é ou não lei, o que pode ou não ser votado. O STF atua como poder moderador e, mais do que isso, como poder impositivo, como poder inquisitório, onde ele simplesmente determina tudo, e a partir do momento que o presidente começa a nomear os seus comparsas, o seu advogado para julgá-lo, se existe uma coisa que nós podemos concordar é que Cristiano Zanin não é imparcial. E aí vem os hipócritas que falavam da parcialidade de Sérgio Moro, mas consideram o Zanin imparcial. O Zanin que advogou para o Lula em todos os processos da Operação Lava Jato. O Zanin que articulou as decisões que tornaram o Lula elegível novamente. Ele agora se torna ministro. Vamos concordar, ele chega ao STF não com caráter jurídico, mas com caráter de articulação política. E se tínhamos alguma esperança de que o STF fosse renovado para, de alguma maneira, encontrar uma luz, encontrar um pilar de sustentação jurídico no STF, essa expectativa é completamente naufragada a partir do momento que o descondenado começa a nomear seus advogados para julgá-lo. Efetivamente, é o poste mijando no cachorro. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês. Você sabe que o Boulos é um cara inescrupuloso, é um cara que não tem requisitos éticos, morais, hombridade, é um invasor. Só que ele resolveu invadir o slogan do Tarcísio. Tarcísio, que usou em sua campanha o slogan São Paulo pode mais, Boulos passou a falar isso na propaganda de sua TV. Efetivamente é um grande do hipócrita, um demagogo, e fala isso com a cara mais lavada, não tem sequer criatividade para criar um slogan, é lamentável. O Boulos podia, por exemplo, fazer uma analogia com o meu, vamos invadir tudo. Afinal de contas é disso que se trata, de um invasor querendo invadir absolutamente tudo que existe em São Paulo. Um sujeito que não trabalha, um sujeito que é inescrupuloso, um sujeito que defende tudo que é de mais imoral e antiético no país e agora tenta se alocar na prefeitura de São Paulo. Falando nisso, falando em coisas inescrupulosas, foi promovido um jantar comunista em Brasília para comemorar os 101 anos do PCdoB. E sabe o que é mais legal? O ingresso dos humildes comunistas chega a R$5.000. Particularmente, eu não pagaria uma bala house para entrar naquele jantar. Mas pagar R$5.000 para o Partido Comunista, para você comer lagosta cercado de comunistas, vamos concordar que é uma bela de uma hipocrisia. E isso mostra efetivamente o que são comunistas. São hipócritas, são demagogos que jantam caviar enquanto semeiam a miséria.
Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.